Olá, tudo bem? Está na Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Entre tantos debates relacionados direta ou indiretamente à educação, como a ocupação de escolas, trocas incessantes de ministros de uma pátria que tenta ser educadora, o Plano Nacional de Educação, a base curricular, a Associação de Jornalistas de Educação, enfim, em meio à urgência pela melhoria da qualidade do ensino, aliada à efervescência de opiniões e análises, ressurge uma polêmica em torno de movimentos a favor e contra o Escola Sem Partido. Nesse sentido, o que atualmente significa educar? Quais são os limites para o trabalho de professores? Como compartilhar tantas responsabilidades em um mundo que mudou, que não parou no tempo e assiste a cada minuto manifestações legítimas por direitos, por cidadania, por liberdade de expressão? De um lado, abre aspas, escola sem partido, educação sem doutrinação, fecha aspas. Do outro, escola sem educação, instrução sem reflexão, fecha aspas. Fique com a gente, porque o Sala Debate está começando agora. E conosco aqui no estúdio, o Miguel Najib, ele que é advogado e autor do projeto Escola Sem Partido. Como vai, Miguel? Boa noite, tudo bem? Boa noite, Vitor. Obrigado pela presença. Obrigado por ter me convidado. Prazer é nosso. Fernando de Araújo Pena, professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Obrigado, Fernando, pela presença. Obrigado pelo convite. Tudo bem? Tudo bom. Então vamos lá. Antes de mais nada, a nossa equipe vai rodar um breve conteúdo audiovisual para você se aproximar deste debate conosco. Muito bem, Miguel, nós conversávamos há pouco aqui antes do programa entrar no ar, você falava sobre um anteprojeto e a evolução desse debate nos últimos dias. Queria que você reagisse a essa conjuntura para a qual foi levada a discussão. Tudo bem com você? Maravilha. Bem, é o seguinte, a primeira versão do nosso anteprojeto de lei foi feita em 2014. De lá para cá, ele vem sofrendo várias alterações, vários aprimoramentos, em razão também das críticas que o projeto vem sofrendo. A gente assimila essas críticas e procura superar e aprimorar a qualidade do texto que nós apresentamos aos legisladores na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal, para que eles transformem essas propostas em lei, né? Naturalmente, a nossa proposta, apesar de ser, e eu diria que justamente por ser apartidária, 100% sem partido, ela vem despertando reações de grupos que aparelharam o sistema educacional politicamente, que colocaram o sistema educacional para favorecer determinadas correntes políticas, ideológicas e partidárias. Então, são essas correntes que estão reagindo ao caráter absolutamente apartidário da nossa proposta. O que faz a nossa proposta é levar a Constituição Federal para dentro da sala de aula, não é? Nada mais do que isso. O nosso projeto não cria, sobretudo para o professor, nenhuma obrigação que já não exista hoje. Todas as obrigações que constam do nosso projeto de lei já existem hoje, já são obrigatórias para o professor, independentemente da aprovação do nosso projeto de lei. Vamos pegar as primeiras impressões de outro professor, né, o professor Fernando de Araújo Pena. Professor, suas considerações e por que você é contra este projeto? Falar que o projeto é absolutamente neutro e apartidário é no mínimo questionável.
O projeto surge a pedido do deputado Flávio Bolsonaro, deputado do estado do Rio de Janeiro, que entra em contato com Miguel Najib e pede para que seja produzido um projeto de lei, que é apresentado primeiro no estado do Rio, então dia 13 de maio de 2014, e poucas semanas depois pelo irmão dele, o vereador Carlos Bolsonaro, no município do Rio de Janeiro. Depois o projeto, então, é disponibilizado no site, o Anteprojeto Municipal e Estadual, e a gente tem aí isso sendo apresentado em vários estados do Brasil. Então, dizer que ele é apartidário, uma breve busca na página do Facebook do Escola Sem Partido, você vai ver memes escrito quem é favorecido pela doutrinação, com a estrela do PT no fundo. Os professores representados em charge sempre com uma estrela do PT. Então, dizer que um movimento como esse é apartidário é, no mínimo, contraditório. E aí eu convido qualquer um, basta entrar na página do Escola Sem Partido, no Facebook, que você vai ver tudo isso que eu estou falando. E dizer que o projeto ele só garante direitos constitucionais, eu também não concordo. Eu acho que ele é uma interpretação de elementos constitucionais baseados numa concepção absolutamente equivocada do que seria a escolarização, o que leva a algumas interpretações dos dispositivos constitucionais que, para mim, são equivocadas. Por exemplo? Por exemplo, o projeto se propõe a definir os princípios que devem orientar a educação nacional. Só que é um projeto de lei ordinária e esses princípios já estão estabelecidos na Constituição. Então, o anteprojeto determina o projeto do Escola Sem Partido. Vou pegar como referência o PL 867/2015, que está tramitando na Câmara dos Deputados. Ele coloca como princípio o pluralismo de ideias no ambiente acadêmico. Se você for à Constituição, ela foi intencionalmente mutilada, porque lá está dito pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Por que excluir o pluralismo de concepções pedagógicas? No projeto PL 867/2015, se reforça a liberdade de aprender do aluno, mas a nossa Constituição, no artigo 206, está estabelecido como princípio da educação nacional a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a arte e o saber. Então, por que excluir, por exemplo, a liberdade de ensinar? Percebe? Miguel, considerações a respeito não só dessa provocação do professor Fernando, mas como associação do projeto à família Bolsonaro. Bem, como eu disse, o projeto, ele é 100% sem partido. Ele é totalmente apartidário e eu desafio o professor Fernando e qualquer pessoa a apontar no texto do projeto, nesse texto que eu acabei de distribuir a você e ao professor Fernando, qual é a norma que puxa a sardinha, puxa a brasa para uma das sardinhas das correntes políticas que disputam o poder dentro da sociedade. Liberdade de consciência e de crença, inciso 4º. O que você pode dizer sobre essa consideração do anteprojeto? Está na Constituição Federal, o item artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, assegura a liberdade de consciência e de crença, uma garantia constitucional. Veja só, a propósito dessa observação de que o projeto estaria mutilando o texto constitucional, obviamente uma lei ordinária não pode suprimir normas da Constituição Federal. Nós apenas enfatizamos algumas regras da Constituição justamente para demonstrar a preocupação do texto do nosso projeto de lei com a liberdade de consciência e de crença. Nós enfatizamos regras da Constituição para enfatizar, por exemplo, o princípio da neutralidade política e ideológica do Estado. O Estado deve ser neutro. A máquina do Estado, e o sistema de ensino faz parte dessa máquina, não pode ser usada para favorecer ou prejudicar este ou aquele grupo que disputa o poder dentro da sociedade. Esta é a maior preocupação do nosso projeto. Na verdade, três preocupações. Assegurar a neutralidade política, ideológica e religiosa da máquina do Estado. Segundo, assegurar a liberdade de consciência e de crença do estudante, que dentro da sala de aula é uma audiência cativa. A presença do estudante em sala de aula é obrigatória. Portanto, se o professor puder usar o seu discurso para dizer aquilo que ele bem entende dentro da sala de aula, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença do seu aluno. Basta pensar num professor ateu ou, o contrário, num professor religioso que use o seu discurso em sala de aula para promover ou as suas crenças ou a sua não crença. Fernando, como é que você avalia a participação dos professores no auxílio ao debate sobre pluralismo, sobre diversidade, no contexto da conversa, no debate de ideias com os estudantes? Então, acho que primeiro, é um projeto que versa no coração dele sobre a ética profissional do professor.
como estabelecer uma lei que versa sobre a ética profissional do professor, sem com que esse professor seja envolvido de uma maneira significativa. E eu acho que não é acaso que, se você percebeu quais elementos que estão enfatizados, quais são então deixados de fora, a liberdade de ensinar, o pluralismo de concepções pedagógicas, se chega ao extremo de dizer que o professor não tem liberdade de expressão no exercício da sua atividade profissional. Todos elementos vinculados à figura do professor. E segundo, eu sou formado em História, então, como historiador, eu não posso nunca ler um documento como um projeto de lei sem contextualizar. Então, para entender o documento, eu tenho que perceber quando ele foi produzido, por quem ele foi produzido. Então, eu tenho insistido muito que a atuação do movimento Escola Sem Partido, nas redes sociais, na sua página no seu site, na internet, ela é determinante para entender as ideias que fundamentam o projeto. Então, por isso que eu insisto. Qual é a concepção de educação que está por trás do projeto? Se você entrar no site do Escola Sem Partido, tem uma aba chamada Síndrome de Estocolmo, na qual o professor é representado como um sequestrador intelectual dos alunos. Tem um outro item dentro da página que seria o movimento estudantil. Me permito botar a página na tela para vocês debaterem a respeito? Está aí na tela para vocês, escolasempartido.org. Se você clicar ali em movimento estudantil... Deixa até o Miguel também trazer um pouco das considerações, mas parta de você, Fernando. Escola Sem Partido está na tela. Vai ali no movimento estudantil. Isso, aí. Movimento estudantil. O mouse aqui derruba o apresentador, mas nós estamos chegando já. Movimento estudantil. Por favor, pode fazer as considerações que eu já estou chegando aqui. Tá, tudo bem. Está dito ali que os alunos, o movimento estudantil é sempre manipulado, e depois é interessante que nós vejamos o próprio texto do site. Está pequenininho, não consigo ler daqui, mas está dito que ali tem um touro mecânico sem ninguém montado nele, e está dito que o movimento estudantil é como esse brinquedo ao lado, dominado pelos partidos de esquerda. Deixa o Miguel trazer algumas considerações para justificar um historiador não pode ignorar essa realidade fática de que, de fato, o PCdoB, por exemplo, controla o movimento estudantil já há muitos anos. Um historiador não pode ignorar esse fato. Agora, qual é a concepção que está por trás do projeto Escola Sem Partido? Qual é a ideia que está por trás do nosso projeto de lei? É a Constituição Federal. Nada mais do que isso. O nosso projeto de lei, ele contextualiza para o ambiente da sala de aula os princípios que estão na Constituição Federal. Então, vamos lá. Em que consiste, essencialmente, o projeto Escola Sem Partido? É muito simples. Ele torna obrigatória a fixação em todas as salas de aula, do ensino fundamental e do ensino médio, de um cartaz com 6 deveres. São os deveres do professor. Isso é importante porque os telespectadores, para que eles acompanhem e saibam do que é que nós estamos falando aqui. O cartaz com os deveres do professor estabelece o seguinte. Em primeiro lugar, primeiro dever, o professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos, porque o estudante em sala de aula, a presença dele é obrigatória. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Vamos fazer um comentário sobre os seus próprios interesses. Vejam bem. Vamos fazer um comentário sobre esse primeiro tópico, para poder trazer o debate? É muito pertinente. Justamente para poder mensurar a palavra neutralidade, tanto de um lado quanto do outro. A neutralidade está, obviamente, no centro, mas como é que se mensura isso no ponto de vista de vocês, dadas as conjunturas de diferença de sexo, gênero, raça, idade numa sala de aula? Como é que vocês conseguem mensurar a neutralidade? Bem, na verdade, o nosso projeto não usa a expressão neutralidade. Ele apenas utiliza a expressão neutralidade quando se refere à neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Ele não cobra do professor, em sala de aula, uma neutralidade absoluta, mas sim um esforço sincero, metódico, para não apresentar aos seus alunos uma visão tendenciosa da realidade, para não fazer a cabeça dos seus alunos. É isso que nós exigimos, é isso que a Constituição exige do professor, sob pena de violação à liberdade de consciência e de crença dos alunos. Então, deixa eu trazer mais uma participação sobre este tópico. Vai entrar conosco agora pela internet a participação da professora que vai falar diretamente do Rio de Janeiro, a Mariana dos Reis. Mariana dos Reis, que é professora do Instituto Benjamin Constant. Olá, Mariana, tudo bem? Tudo bem. Mariana acompanhando o debate aqui conosco, com o Miguel e com o Fernando, a respeito das posições de contexto
associadas ao movimento Escola Sem Partido. Queria trazer as suas primeiras considerações nesse momento, Mariana. Como é que você vê esta proposta e também acompanhando um pouco do debate que o Miguel trouxe aqui a princípio dos primeiros tópicos em sala de aula? Primeiramente, eu entendo que esse nome foi um nome criado para confundir as pessoas. Na verdade, esse sem partido, todo mundo concorda que a gente não quer uma escola sem partido, mas ele veio para dicotomizar uma realidade que não existe. Não existe nas escolas brasileiras professores doutrinadores e alunos folhas em branco. Isso que está colocado é uma confusão que eles fizeram nesse nome, escola sem partido, que na verdade quer dizer uma escola sem ideologia, uma escola sem produção do conhecimento e sem a capacidade de criação dos alunos através de professores que serão moldados, né? Que serão proibidos de exercer o seu direito de cátedra, que foi historicamente conquistado através dos movimentos de educadores. Então, eu entendo que esse nome já veio para confundir a população e não reflete o que seria essa doutrinação. Na verdade, o que seria um professor doutrinador para mim? Seria um professor transmissor de conhecimento, que não permite a esse aluno a capacidade de questionar e de ter outros olhares e realidades. Esse sim seria o professor doutrinador, né? Porque o professor crítico, que permite a capacidade de debate, permite o questionamento de outros conhecimentos, esse sim, ele está suscitando um processo de reflexão e de produção de conhecimento. E não seria esse o professor doutrinador. Então tem aí uma inversão na própria construção, né, de contextualização desse PL, que é um PL da mordaça, ao meu ver. Deixa eu trazer de novo a discussão aqui para o estúdio, Mariana. Lembrando aos telespectadores e ao público que também acompanha a posteriori este debate pela internet, que neste bloco nós estamos trazendo pela internet uma posição contrária ao movimento Escola Sem Partido e no próximo bloco vamos trazer uma posição a favor do movimento Escola Sem Partido. Já trazendo de volta para você, Miguel, mas antes passando para o Fernando, que está um pouco caladinho nesse início de programa, como é que você avalia essas considerações da Mariana no que diz respeito a uma lei chamada da mordaça? Bom, ela toca num ponto que eu acho bastante interessante de ser mencionado, que é o projeto, no próprio nome do dito programa, o Escola Sem Partido, ele coloca para a gente uma falsa dicotomia entre uma escola sem ou com partido. Então, eu acho que não é essa dicotomia que está em questão. Eu acho que o projeto é um projeto de escolarização que remove da escola o seu caráter educacional. E aí eu volto a tecer comentários com base no site. Então, por exemplo, se você for no site do Movimento Escola Sem Partido... ou o projeto? Nós vamos discutir o site ou o projeto? Não, nós estamos discutindo o projeto de lei. Agora você vai... Não é possível discutir. O site não vai entrar em vigor. Não é o site que está tramitando na Câmara dos Deputados. Ou nós discutimos o projeto, a proposta que está sendo apresentada pelo Escola Sem Partido, ou então temos que fazer um outro programa. Mas o site ele não parte do princípio de trazer as primeiras impressões sobre o anteprojeto que evoluiu nesses últimos dias? Não. A nossa proposta está consolidada num documento. Nós não estamos querendo empurrar o site para a sociedade. Ninguém precisa concordar com o que está escrito no site. A questão é saber, este documento, a proposta que está sendo apresentada pelo programa Escola Sem Partido, pelo movimento Escola Sem Partido, está ou não está de acordo com a Constituição Federal? Esse é o ponto. Aqui a professora Mariana acabou de usar novamente a estratégia da falácia do espantalho. Ela diz que o projeto cerceia a liberdade de cátedra do professor. Por favor, me aponte o dispositivo no projeto. Qual é o artigo do projeto de lei que cerceia a liberdade de cátedra do professor? Ela não vai conseguir, porque não existe, não está no projeto. O projeto proíbe o professor de favorecer ou prejudicar os alunos em razão das suas convicções políticas, ideológicas, partidárias e religiosas. Isso aqui, por acaso, limita a liberdade de ensinar ou a liberdade de cátedra dos Reis, do professor? Uma palavra, Mariana, antes que eu volte aqui para o estúdio, um pouco da retórica e da sua contra-argumentação qual é a respeito da discussão com o Miguel cerceia a liberdade de cátedra do professor. Esse projeto, ele atinge diretamente os princípios da liberdade de aprender e ensinar e do pluralismo de concepções pedagógicas assegurados na Constituição e na LDB. A partir do momento que você não tem liberdade de se expressar e você constrói um conhecimento adestrado e acrítico,
voltado para estudantes que vão, na verdade, ocupar a lógica empresarial e neoliberal, você está sim cerceando a liberdade de expressão desse professor, de poder ensinar da forma com que ele quiser. Né? Um dos grandes ataques desse PL, na verdade, é a questão das discussões relativas a gênero. Né? Eles chamam de ideologia de gênero e vem num verniz de moral cristã. Na verdade, nós temos estudos de gênero e diversidade e nós costumamos construir, né, com esses educandos, essas temáticas que eles trazem para a sala de aula as discussões. Não são doutrinas, a gente não está, no caso, doutrinando educandos a serem lésbicas ou gays ou trans. Na verdade, vocês trazem essa falácia e são estudos de gêneros, né? E muitos pesquisadores, né, estão diante dessa temática há muito tempo na escola e, na verdade, vem com verniz de moral cristã para vocês doutrinarem os corpos dos educandos e trazerem essa heteronormatividade binária de homem e mulher. Né? Isso é uma grande falácia desse PL. Vamos lá, Mariana, deixa eu trazer rapidamente, a gente tem mais 5 minutinhos aqui antes do bloco terminar, só para a gente continuar com o debate, eu já vou voltar para você, peço, Fernando, um pouquinho para trazer suas considerações. Então, por exemplo, primeiro, o título desse anexo é Deveres do Professor. Eu sugeria já uma mudança de nome, Proibições do Professor. Porque o professor não, o professor não, o professor não, o professor não. Então, uma sugestão de mudança de nome. Segundo, essas proibições elas estão formuladas de uma maneira tendenciosa, misturando práticas corriqueiras e pertinentes em sala de aula com elementos realmente condenáveis. Vou pegar um exemplo aqui. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará os alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Então, com relação a essa proibição do professor aqui, o professor não fará propaganda político-partidária. Estou de acordo, o professor realmente não deve... Então, posso continuar? Perdão. Obrigado. Então, o professor não deve realmente falar, olha, você deve votar na pessoa X ou Y, isso é inaceitável dentro de sala de aula. O que a gente não deve confundir, o que às vezes acontece no discurso do movimento, política e partidarismo. Porque a política é algo que deve ser discutida, o aluno deve se sentir capaz de mudar a realidade na qual ele está inserida e se sentir um cidadão ativo. E aí vem a segunda parte da proibição. Não incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Percebe a maneira como está formulado? Não incitará, mas o professor deve sim estimular seus alunos a participar de qualquer manifestação democrática no espaço público. Você começou com o artigo 205 da Constituição, então ali está dito, um dos objetivos é preparar para o exercício da cidadania. Então, participar de qualquer tipo de atividade democrática no espaço público é algo que deve ser um objetivo da escola. Deixa eu rodar um pouquinho, nós temos 3 minutinhos para passar o bloco. Peço suas considerações, Miguel, mas para a gente trazer depois a Mariana só para ela poder se despedir da gente. Bem, a questão do cerceamento à liberdade de expressão, a suposta liberdade de expressão do professor, que a professora Mariana menciona, isso acho que nós precisamos desenvolver isso um pouco mais para frente. Com relação a essa proibição de que o professor incite os seus alunos, o professor não incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. O problema é o seguinte, o professor exerce autoridade sobre o aluno. Quando o professor dá uma sugestão, o aluno entende aquilo como sendo uma recomendação. O professor, quando estimula o aluno a participar de um determinado ato público, ele o faz de maneira seletiva. Quer ver um exemplo? Quando se tratava do impeachment do ex-presidente Collor, a esplanada dos ministérios estava cheia de estudantes, os caras pintadas. Estava cheia de estudantes. Agora, na manifestação do dia 13 de março, a favor do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, presidente afastada Dilma Rousseff, havia 4%, segundo o Datafolha, 4% de pessoas com menos de 20 anos de idade na Paulista. Ou seja, naturalmente, os professores não mobilizaram os seus alunos, ou a maior parte deles, não mobilizou os seus alunos para participar desse ato público. É natural isso. Ninguém vai estimular a participação de estudantes para participar de uma manifestação contrária aos seus próprios interesses. Os professores, obviamente, não fazem isso. É humano. Por isso, o melhor é que eles não se aproveitem da autoridade que têm sobre os alunos para manobrá-los,
neste ou naquele sentido. Deixa eu De trazer novo a imagem do rapidamente, aluno como Fernando, alguém a deixa eu ser só pedir a manobrado, gentileza para né? vocês. A Mariana está lá possivelmente em cólicas querendo participar dessa discussão e eu vou ser não tão gentil com ela que eu não vou te dar tanto tempo, Mariana, mas queria já te agradecer e te pedir suas considerações finais sobre essa parte da discussão aqui no estúdio. Muito obrigada. Esse PL é verdadeiramente um PL da mordaça. É um PL que desconsidera as lutas dos educadores historicamente e nós vamos travar uma defesa constante contra esse PL o tempo inteiro. Ele, na verdade, cerceia a discussão da diversidade sexual, cultural, né, da questão de classe e de raça e todos os debates inerentes ao processo de discussão dos movimentos sociais, né? Então, nós estamos aqui para dizer não a esse PL da mordaça, né, e considerar que a escola é um espaço de produção de conhecimento e de criação e que os educandos, né, estão lá para criar e para brilhar antes de tudo. E Legal, nós não Mariana. vamos deixar passar. Né? É esse recado que eu quero dar, Najib. E antes de tudo, você tem que considerar também o processo de formação dos educadores e dos educandos, que não são folhas em branco e que merecem respeito antes de tudo. Tá? Muito bem, as palavras de Mariana dos Reis, não professora. Da mordaça. Muito obrigado, Mariana dos Reis, professora do Instituto Benjamin Constant. Lembrando ao público que PL significa Projeto de Lei, ainda em debate, justamente com contribuições desse programa. Mariana, até uma próxima oportunidade. Obrigada. Obrigado a Obrigada, você. Professora. Obrigado. E agora também passando o bloco, no próximo bloco a gente vai trazer a participação de um outro professor com ponto de vista contrário ao da Mariana, que é o professor Braulio Porto, professor da Faculdade de Educação da UNB em Brasília. Junto comigo aqui no estúdio, os nossos convidados, o Miguel Najib, ele que é autor do projeto Escola Sem Partido, aqui no estúdio, e também o Fernando de Araújo Pena, professor da Faculdade de Educação da UF, a Universidade Federal Fluminense. O Sala Debate volta em 2 minutinhos, discutindo o movimento Escola Sem Partido. Até já! Muito bem, estamos de volta com o Sala Debate. E o que atualmente significa educar? Quais são os limites para o trabalho de professores? Como compartilhar tantas responsabilidades em um mundo que mudou, que não parou no tempo e que assiste a cada minuto manifestações legítimas por direitos, por cidadania, por liberdade de expressão. Aqui no estúdio, 2 opiniões. De um lado, escola sem partido, educação sem doutrinação. Do outro lado, escola sem educação, instrução sem reflexão. Um pouco desses pontos de vista são de nossos 2 colegas aqui hoje, o Miguel Najib, ele que é advogado e autor do projeto Escola Sem Partido, e o professor Fernando de Araújo Pena, ele que é da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Vamos rodar o nosso vídeo aí sobre o assunto para você acompanhar um pouco mais de perto a nossa discussão de hoje. Vamos falar, Miguel, começar com você sobre a cena pública, né? Esse projeto, essa discussão já avançou em alguns estados, a discussão foi e voltou com algumas situações relacionadas a veto de governadores e está ali também em poucos municípios. O que você pode dizer sobre o avanço disso na cena pública? O projeto está se espalhando muito rapidamente por todo o país. Não sei mais em quantos municípios ele já foi apresentado, em diversos estados. Tem suscitado uma saudável discussão. Eu apenas me escandalizo muitas vezes com a oposição que eu vejo alguns professores fazerem em relação ao projeto. É inacreditável ver um professor que seja contra esse projeto, que tenha, enfim, que venha a público dizer que defende
que o professor possa se aproveitar da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, suas próprias opiniões políticas, partidárias, ideológicas. Eu acho complicado que é contra tem, porque temos, eu vou mostrar a página no Facebook de vocês, tem milhares de professores que estão questionando isso realmente questões. Me causa, um deles está aqui no estúdio. Ele causa muito surpreso, mas Agora, eu gostaria de apenas ter me concluindo aqui. Então, o projeto está se espalhando por todo o país, mas o projeto, ou melhor, o anteprojeto, é apenas parte de um conjunto de ações que o nosso movimento está defendendo, entendeu? E que começa pela conscientização das pessoas sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente. Vejam a gravidade disso que eu vou dizer agora. Nos cursos de formação de professores das universidades brasileiras, não existe uma disciplina obrigatória de ética do magistério. Os professores saem da faculdade sem conhecer os limites éticos e jurídicos, aqueles constitucionais, da atividade docente. Isso é muito grave. Por isso é que muitos professores se escandalizam com o nosso projeto de lei. Onde já se viu o professor não tem liberdade de expressão em sala de aula? É claro que não tem. É óbvio que não tem. O que é liberdade de expressão? Liberdade de expressão é a liberdade que o indivíduo tem de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto. Se um professor tivesse essa liberdade em sala de aula, a liberdade de dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, ele não precisaria dar aula. Ele não seria obrigado a transmitir aos seus alunos o conteúdo da sua disciplina. Vamos lá, vamos rodar o debate, porque a afirmação, no mínimo, polêmica. Eu acho que o Fernando tem outro ponto de vista sobre essa consideração. Eu espero que o Miguel Najib saia daqui hoje, pare de falar isso nas redes sociais. Ele diz que quem é contra o projeto é a favor de uma escola dominada por um partido. Não, Miguel Najib, não é isso. Espero que você compreenda, vendo a página do movimento e entendendo de onde partem essas ideias aqui, muitos professores são contra, sim, e isso faz parte do debate democrático. Então, você falou de espantalho no início do programa, você está criando o espantalho dos opositores, dizendo que todos são a favor de uma escola dominada por um partido. Se é para debater democraticamente, vamos debater democraticamente as ideias que estão no projeto e as ideias do movimento. Perfeito. Então, vamos nós. Por exemplo, vou voltar então, já que ele prefere que eu me atenha ao projeto, aqui dentro da lista das proibições do professor, está dito que o professor, ao tratar de questões políticas, sociais e econômicas, ele deve trabalhar as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas sobre o tema. Eu acho isso realmente muito pertinente. Então, por exemplo, um professor, até quando ele vai debater um tema como nazismo, então ele traz para a finalidade, com fins pedagógicos, as ideias do nazismo para desconstruir e problematizar, trazer as diferentes versões sobre um mesmo tema. Agora, o que me escandaliza é que trazer, por exemplo, a temática do nazismo, tudo bem, faz parte. Agora, por que não discutir teoria de gênero? O projeto atual, que foi apresentado no Senado, tenta proibir a discussão da teoria de gênero. Então, a gente pode discutir qualquer teoria do mundo na sala de aula, menos a teoria de gênero. O que é discutir gênero em sala de aula? Posso concluir, né? Perfeito, obrigado. O que é discutir teoria de gênero em sala de aula? Gênero é uma atribuição de sentido às configurações biológicas. Não existe nenhuma negação do sexo biológico. Então, como atribuímos sentido a essas questões biológicas? Então, por exemplo, um menino, quando ele nasce, ele não nasce com a camisa azul. Ele não nasce com uma bola de futebol no pé. Então, isso são construções sociais. O menino é vinculado ao azul, ele ganha uma bola de futebol. A menina, por sua vez, ela ganha uma roupa rosa, um fogãozinho, uma panelinha, uma boneca e ela brinca de atividades domésticas. Esse é o que a nossa sociedade faz. Então, por exemplo, quando chega numa aula, eu vou falar de uma disciplina como a educação física. Quando você chega numa aula de educação física e as meninas não conseguem jogar futebol tão bem quanto os meninos, a professora vai desconstruir isso usando o conceito analítico de gênero. As meninas não são biologicamente inferiores para jogar futebol com relação aos meninos. Elas não receberam estímulo para praticar esse tipo de atividade. Então, isso é desconstruir as relações de gênero em sala de aula. Miguel, eu vou passando um pouquinho pelas duas páginas no Facebook, tá? Tanto a página da Escola Sem Partido quanto a contra, mas pedi para você fazer as considerações. Isso é importante, o Fernando tocou num ponto importante. Está no Facebook aí para vocês, duas páginas, enquanto o Miguel vai falando. Qual é a posição do Movimento Escola Sem Partido, do projeto de lei em relação à teoria de gênero? O artigo 3º do nosso projeto de lei, do nosso anteprojeto, diz assim: o poder público não se imiscuirá na orientação sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de comprometer, precipitar ou direcionar
o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade em harmonia com a respectiva identidade biológica de sexo, sendo vedada especialmente, atenção, a aplicação dos postulados da teoria ou ideologia de gênero. O nosso projeto, Agora, Brito, enquanto você fala, eu vou muito só bem, passar a o outra nosso página projeto dos professores não contra a proíbe escola em sem momento partido. algum que a teoria de gênero, que a hipótese científica da teoria de gênero seja debatida e seja ensinada, seja estudada dentro da academia. Mas quem é que vai fazer esse estudo? Crianças de 8 anos de idade? Crianças da pré-escola é que vão discutir teoria de gênero? É evidente que não. Eles não têm preparo científico para fazer essa discussão. Eles não têm preparo científico sequer para estudar esse tema. Então, eu entendo, e o nosso movimento sustenta isso, que teoria de gênero deve ser discutida, estudada, questionada, para saber se ela é verdadeira ou falsa, do ponto de vista científico. O que não se pode fazer é usar os postulados da teoria de gênero para fazer engenharia social, engenharia comportamental no ensino, na educação básica. Quer dizer, tentar condicionar estudantes como se fossem ratos de laboratório para que eles se comportem desta ou daquela maneira. Isso é que não é aceitável, porque isso viola a liberdade de consciência e de crença do estudante. Miguel, vamos lá. Miguel e Fernando, vamos trazer para vocês algumas questões contemporâneas do ano de 2015 e do ano de 2016. Movimentos legítimos de discussões a respeito de ocupação de escolas públicas. Como é que vocês dois interpretam essa juventude, esses estudantes, questionando muito com relação à rotina das escolas nesse contexto? Essa juventude, as que estão ocupando escolas e fazendo todo tipo de movimentação, e aí ocupação, movimento voluntarista, eles são a maior prova do equívoco do movimento Escola Sem Partido. Eles são pessoas que pensam, têm iniciativa, eles não são audiência cativa, passiva em sala de aula. Um professor de história tem 2 tempos semanais, 2 tempos semanais. Como é que um professor com 2 tempos semanais vai fazer a cabeça de alguém? Então, isso é inconcebível dentro do tempo que a escola tem. Então, quando um aluno ele toma iniciativa, quando eu fui professor até recentemente de educação básica, sempre que eu falava alguma coisa sobre qualquer temática, eu era professor de história, sobre qualquer temática pertinente, os alunos falavam, eu não concordo. O professor da outra disciplina falou isso. Meu pai disse isso. A escola, essa ideia da sala de aula como um ambiente hermeticamente fechado, ela é falsa. E hoje em dia, Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. O Google, a pesquisa que pode ser feita durante a aula, já não traz uma provocação ali que pode questionar o próprio professor? Questões básicas, tá? Há de tudo. O que você acha? Há professores que são mais abertos, eu suponho que o professor Fernando seja um deles. Há professores que respeitam a individualidade de seus alunos, mas há professores que agem de uma maneira extremamente agressiva dentro da sala de aula. Existem provas. Nós temos um vídeo, por exemplo, de um professor de uma cidade do Pará que é chocante o discurso desse professor. Aquilo é um comício, o que ele faz é um comício. E há muitos professores que agem dessa maneira. Há vídeos, por exemplo, de uma professora, há um vídeo recente que está circulando pela internet, de uma professora que fica difamando o deputado Jair Bolsonaro em sala de aula. Você não tem nada a ver com o deputado Jair Bolsonaro, mas que direito ela tem de difamá-lo em sala de aula? Que direito tem um professor de difamar um desafeto político e partidário? Agora, num contexto nacional, você pegar 2 casos e querer generalizar Nós não sabemos. Não sabemos, mas não sabemos partimos do princípio que os professores são profissionais formados, licenciados. Não há isso. Não há isso. Universidades reconhecidas pelo Estado? Não, desculpa. Nós precisamos Como agir assim? preventivamente na defesa dos interesses da criança e do adolescente. Tá é uma ação preventiva. E quem exige isso, essa ação preventiva, é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O artigo 70 do ECA estabelece que é dever de todos adotar as ações que forem necessárias para evitar, prevenir a violação ao direito da criança e do adolescente. Todos, Estado, o cartaz família, em sala sociedade de aula tem e profissionais de exatamente educação. essa finalidade. Vamos lá, vamos trazer mais um comentário aqui, só para a gente poder ampliar o debate. O Braulio Porto, ele é professor da Faculdade de Educação da UNB, vai conversar conosco gentilmente pela internet de Brasília. Salvo engano, não é, Braulio? Muito obrigado aí pela participação no debate de hoje. Suas considerações a respeito dessa fase do debate aqui com o Miguel e com o Fernando. Tudo bem? É um prazer trocar ideias. Eu acho que isso ajuda bastante a clarificar o problema. Uma das coisas que impressiona na reação ao projeto é a
insistente, né, posição, especialmente dos sindicatos de professores, no sentido de que o problema não existe. Isso é muito recorrente. Nos debates que temos travados aqui em Brasília, alguns diretores dos sindicatos são categóricos. Esse problema não existe. Se ele existisse, os pais estariam batendo a nossa porta. O item 3 dos deveres diz: o professor não fará propaganda política ideológica, propaganda político-partidária em sala de aula. É muito importante que fique claro se há um entendimento de que isso é mesmo permitido ou não é. Eu acho difícil que um professor possa dizer de público que ele acha que seria razoável o professor fazer propaganda político-partidária dentro da sala de aula. Se estamos de acordo que isso não é pertinente à função do professor, a questão seguinte é se isso está acontecendo. E me parece que não se trata, professor Fernando, de um caso isolado aqui ou acolá. Durante essas duas últimas greves no estado do Paraná e de São Paulo, foram postadas fotografias de professores usando os alunos para fazerem cartazes contra os governadores. Isso é muito sério, isso é muito grave. Deixa eu te fazer uma pergunta, Braulio, até nesse sentido, já que você trouxe a questão aí das estatísticas, né? Tanto de um lado quanto de outro. Acho que o Braulio está me escutando agora. Braulio, eu te interrompi só para te trazer um questionamento a respeito das estatísticas, né? Há de se entender de encontrar estatísticas a esse respeito, né? O professor Fernando trouxe aqui uma primeira provocação de que talvez esses números sejam fora de um contexto nacional, que pudessem ser casos não isolados, mas poucos casos. O professor Miguel, advogado, trouxe, assim como você, uma ponderação de que os casos estão acontecendo. Do ponto de vista técnico, existem fontes relacionadas a esses casos para que a sociedade possa ter mais informação sobre isso? Braulio, te pergunto. Já que estamos falando em contexto, isso é muito importante. Eu trabalho com metodologia de pesquisa, sei as limitações das enquetes, sei da crítica que tem sido feita àquela enquete do Instituto Census, por parte dos adversários do projeto Escola Sem Partido, tocando em questões importantes, como o plano amostral, a qualidade do questionário, o tipo de pergunta, o significado, a semântica atribuída aos termos, formal cidadão, etc, etc. Tudo isso é muito importante tecnicamente, como você está me indagando, porque é um fenômeno difícil de você pesquisar. Agora, não é razoável, pensando no contexto mais geral, não é razoável imaginar que você tenha, por exemplo, materiais didáticos carregados de viés ideológico, que não tenham articulação com o que o professor faça na sala de aula. Você pode trazer algum exemplo, Braulio? Eu não preciso andar 5 passos para pegar os livros do meu filho nos últimos 6 anos da escola. Por exemplo, um livro de filosofia do meu filho, de 12 anos, ele estava com 12 anos no ano passado, de filosofia, no capítulo sobre o surgimento da lógica, o nascimento da lógica, é clássico ser postado aquela gravura de Michelangelo, daquela famosa pintura dos sábios de Atenas. Pois o que veio no livro do meu filho foi uma fotografia do presidente Lula, do ex-presidente Lula, num capítulo sobre o surgimento da lógica. Mais uma provocação, Braulio, nas discussões contemporâneas sobre currículo, né? O Brasil está passando por uma discussão muito grande sobre a Base Nacional Comum Curricular. Obviamente, até do ponto de vista da história, não vai caber tudo, o Brasil tem que fazer escolhas e isso vai sempre gerar um debate, sobretudo com historiadores. Há de se entender uma moeda mais equilibrada, né? Mas também há de se entender de que esse equilíbrio nunca vai agradar a todos, correto? Claro, perfeitamente. O currículo é um outro ponto importante. Eu estive recentemente numa audiência pública e apontei com toda franqueza e clareza. O currículo de geografia tem um tremendo viés de esquerda, ideológico de esquerda no texto. A maneira como é apresentado os impactos do capitalismo sobre o território foram categóricos, unilaterais. O capitalismo aumenta a desigualdade social, etc. Eu apresentei uma tabela provocativa ao debate, de um livro até ainda está inédito, de um economista muito bom, meu conhecido, e mostrando que as taxas de desigualdade medidas pelo coeficiente de Gini, que são famosas, são consagradas, ela é maior nos estados mais pobres da federação e menor nos estados que o capitalismo é mais desenvolvido. Ou seja, eu não estou defendendo uma coisa ou outra, só que é preciso que a Base Nacional Curricular assegure o pluralismo de ideias. Para isso, há uma controvérsia sobre o impacto, de fato,
da expansão do capitalismo sobre o território. Deixa eu trazer, então, esse seu ponto de vista também, até da sua deixa, né, do pluralismo de ideias. Vou trazer o debate aqui para o estúdio, já eu volto com você aí, Braulio. Fernando, sobre as conquistas recentes de movimentos sociais, conquistas recentes que a sociedade brasileira percebeu nos últimos 20, 30 anos. Como é que se encaixam nesse debate? Porque, obviamente, a gente está falando aqui sobre base comum curricular, sobre possibilidade de neutralidade ideológica, mas tem um contexto no Brasil muito plural para equacionar essa questão. Bom, eu gostaria, primeiro, um prazer poder debater com o professor Braulio Porto de Matos, porque eu tenho escutado o que ele tem falado e tenho vontade de perguntar para ele algumas coisas. Um dado interessante, ele não é um professor qualquer, ele é o vice-presidente da Associação Escola Sem Partido. Então, esse é um dado, acho que tem que ser colocado logo de início. Braulio Porto de Matos, ele falou numa audiência pública na Câmara dos Deputados em março do ano passado, e eu falo isso, ele sendo vice-presidente da Associação Escola Sem Partido, eu acho que está dentro desse contexto de ideias que é importante para entender o projeto. Qual foi a tese que o Braulio Porto de Matos defendeu nessa audiência pública? Ele trouxe um conceito de ideologia de 2 linhas, que ele disse que demorou 30 anos para alcançar. E para que ele trouxe esse conceito de ideologia? Porque ele ia dizer que o paulo-freireanismo era ideológico. E que Paulo Freire, ele não ia entrar nem no mérito de dizer se o Paulo Freire era um idiota útil da causa comunista. Recentemente, o Escola Sem Partido, não sei se foi o Miguel Najib no seu perfil público, ou se foi a página do próprio Escola Sem Partido, isso. Escola Sem Partido é impeachment de Paulo Freire. Você quer fazer um parêntese sobre o público que não tem tanta aproximação com Paulo Freire? Paulo Freire é um autor que, assim, é reconhecido internacionalmente. Ele é uma das referências, das primeiras referências das teorias críticas do currículo. Ele é um único autor brasileiro que está entre os 100 livros mais utilizados nas universidades norte-americanas e o defensor de uma pedagogia de diálogo. Considerar ele um símbolo de qualquer tipo de ideologia. Outro dia, agora sim, a página Escola Sem Partido chamou ele de Paulo Nosferato Freire, dizendo que ele era um vampiro que doutrinava a educação nacional. Mas eu queria responder o Braulio Porto em outro quesito. Ele fala de uma pesquisa do Instituto Census, encomendada pela revista Veja. Qual é a pergunta que ele e outros usam como evidência da doutrinação ideológica? Nessa pesquisa foi feita a seguinte pergunta: qual é a principal missão da escola? E se davam 3 alternativas: formar para a cidadania, ensinar as disciplinas ou formar para o trabalho. E aí o professor só podia escolher uma das 3. 78% dos professores escolheram formar para a cidadania, formar o cidadão. Qual é a interpretação do Escola Sem Partido do professor Braulio Porto de Matos sobre esse dado? Os professores estariam reconhecendo que eles fazem doutrinação ideológica em sala de aula. No site do Escola Sem Partido chega a ser dito que todo mundo sabe que na prática formar para a cidadania é fazer a cabeça dos alunos. Então, primeiro, como professor e educador, eu vou dar a minha interpretação desse dado. Para os professores, essas 3 missões, elas são absolutamente indissociáveis. E mais do que isso está previsto na Constituição, no artigo que você leu. Então, quando o professor diz que a principal missão da escola é formar para a cidadania, ele não está dizendo que ele não forma para o trabalho, que ele não ensina as disciplinas. Nós ensinamos as disciplinas para formar um trabalhador ético e um cidadão ativo. Vamos lá, Fernando, trazer a palavra para o Najib para contextualizar essa sua argumentação antes de passar a palavra para o professor Braulio. Fala um pouco sobre Paulo Freire. Eu não sou educador. O que eu vejo é o seguinte: Paulo Freire não conhecia direito constitucional. Ele era o pedagogo do PT. Ele usou toda a pedagogia progressista para promover os interesses do partido, que era o partido dele. A pedagogia dele é anterior ao PT. Ele era filiado ao PT, sim, mas ele colocou todo o seu cabedal científico a serviço de uma bandeira política e partidária. Isso é fato notório. Bom, Paulo Freire tem talvez a gente inúmeras. Possa continuar com a discussão sobre Escola Sem Partido e sobre o movimento que está sendo discutido. Mas eu acho que é importante escutar o que eles têm a dizer sobre Paulo Freire, Não, que é uma referência internacional. Eu não veja só. O que acontece é o seguinte: a minha questão, Fernando, é o projeto de lei. O Paulo Freire não está aqui no projeto de lei. Então pode chamar ele de vampiro. Não, eu chamo do que eu quiser, porque eu estou exercendo a minha liberdade de expressão, coisa que um professor em sala de aula não pode fazer. Por que não pode fazer? Segundo ponto, eu mencionei, se o professor tivesse liberdade de expressão, ele poderia falar qualquer coisa sobre qualquer assunto em sala de aula e não seria obrigado a transmitir aos alunos o conteúdo da sua disciplina. Segundo, se ele tivesse liberdade de expressão, os seus alunos não teriam liberdade de consciência e de crença.
porque eles são presença obrigatória em sala de aula. O aluno é uma audiência cativa do professor. Se o professor puder dizer qualquer coisa sobre qualquer assunto, ele estará violando a liberdade de consciência e de crença dos seus alunos. Então, eu aqui, como ninguém é obrigado a escutar o que eu estou dizendo, eu falo o que eu quero. No Facebook, eu falo o que eu quero. Se eu quiser xingar o Paulo Freire, eu xingo. Se quiser me processar, me processa. Vamos lá, agora, eu Miguel. estou no Facebook exercendo a minha liberdade de expressão plenamente. Então, coisa eu que o vou professor não exercer a pode minha fazer. liberdade de mediador aqui. Nós temos pouco mais de 4 minutos para poder encerrar o debate. Vou agradecer a participação do Braulio, pedindo suas últimas considerações, Braulio, como eu fiz também com a participante do primeiro bloco. Não te dou tanto tempo para falar, já peço desculpas, mas agradeço a sua participação nesse momento. Suas considerações finais, Braulio. Em primeiro lugar, acerca dessa discussão em torno de Paulo Freire, o professor Fernando se recordará, era uma palestra que eu tinha 15 minutos para falar, e eu disse que não discutiria essas teses, exatamente por ser impossível fazê-lo. Agora, eu posso lhe assegurar que a controvérsia em torno do papel que Paulo Freire desempenha nessa lastimável instrumentalização ideológica das escolas é muito maior do que se imagina. Eu conheço perfeitamente bem a obra de Paulo Freire. O meu orientador no doutorado foi um romeno que estaria com 102 anos de idade agora, o filósofo e sociólogo Zevedei Barbu, e ele foi o autor mais citado pelo Paulo Freire no primeiro e melhor livro do Paulo Freire, que é Educação como Prática da Liberdade. Ele foi citado 11 vezes nesse livro. Eu conheço realmente bem a obra de Paulo Freire. E no segundo livro que Paulo Freire lança, Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire dá uma guinada extraordinária nas suas referências intelectuais, e numa passagem da Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire elogia de forma explícita, justifica de forma explícita os fuzilamentos que Che Guevara estava cometendo em Cuba, dizendo a revolução é biófila, ainda que ela tenha que tirar a vida daqueles que são contra a vida. Então, há que se realmente aprofundar a reflexão sobre Paulo Freire. Não é esse o momento, não temos o tempo, mas eu estou convicto de que há que se desfazer o mito em torno de Paulo Freire. Há um mito em torno de Paulo Freire e não é um bom mito político. Eu te agradeço, Braulio, pelo entendimento da falta do tempo para a qualificação de um debate mais aprofundado. Eu vou ter que realmente te interromper, agradecendo a sua participação no programa de hoje. Braulio Porto de Matos, professor da Faculdade de Educação da UNB. Até uma próxima oportunidade. A nossa página no Facebook fica à disposição para seus comentários. Tá, Braulio? Muito bem, muito obrigado. E um prazer trocar ideias com vocês. Muito obrigado. O prazer é do programa Sala Debate. Vamos lá. Fernando, suas considerações finais. Estamos aqui com um pouco mais de 3 minutinhos. Te agradecer muito pela presença no debate de hoje e solicitar aí suas breves palavras finais. Eu só me estranha muito que a gente esteja discutindo uma política pública educacional e não alguém diga que a gente tem que falar só de direito. A gente está falando de educação. Então, os professores têm que ser incluídos e essa discussão é uma discussão educacional, ela não é só legal, ela é educacional. Então, as concepções de educação que estão por trás da lei é uma ferramenta. Então, se é um projeto de política pública educacional, estamos discutindo educação. Então, não tem como fugir das ideias, das concepções de escolarização que estão por trás desse projeto. Então, esse é o meu apelo para quem quer se inteirar. Não fique só no projeto de lei. Conheça a atuação do movimento Escola Sem Partido, o que eles têm a dizer sobre Paulo Freire, o que eles têm a dizer sobre outros, como eles representam os professores nas suas redes sociais e pedir aqui de novo encarecidamente que se pare de dizer que quem é contra o projeto é a favor de uma escola dominada por um partido. Fernando de Araújo Pena, professor da Faculdade de Educação da UF, Universidade Federal Fluminense, obrigado pela sua participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Najib, obrigado pela presença, suas considerações finais. Enquanto isso, eu rodo aí a página no Facebook dos dois pontos de vista. O professor Fernando e a professora Mariana acusaram a existência de uma falsa dicotomia entre escola sem partido ou escola com partido. Essa dicotomia existe, mas ela não é falsa, ela é verdadeira. Ou se é a favor, ou se reconhece a existência dos deveres do professor, e eu peço que você que está nos assistindo, procure conhecer o anteprojeto de lei, leia o cartaz com os deveres do professor, ou se reconhece que esses deveres existem, né? E se esses deveres existem, os estudantes têm direito de conhecer, porque isso é uma questão de estrita cidadania. Uma pessoa conhecer os seus próprios direitos é uma questão de estrita cidadania, e é isso que nós estamos defendendo. Ou então se diz, não, esses deveres não existem, e o professor pode fazer em sala de aula o que ele bem entenda. Então essa é a dicotomia real que existe em torno do projeto Escola Sem Partido. Miguel Najib, advogado e autor do projeto Escola Sem Partido, obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade.
A gente rodou aí a página do Facebook, agora a gente roda a outra página do Facebook para vocês aí, assim como os nossos convidados deixaram como dica para consulta, professores contra o movimento Escola Sem Partido aí para vocês. O programa Sala Debate vai ficando por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês. No Twitter e no Facebook a gente tem mais posts, mais comentários. Agradecendo a galera aí que participou ao longo do dia de hoje. Se você quiser deixar a sua contribuição sobre este assunto, acesse lá facebook.com/Canal Futura Oficial ou acesse o Twitter também. Procure no Twitter, o nosso perfil é o @Canal Futura. Acho que dá tempo aí de a gente trazer um pouquinho das nossas postagens no Twitter recentemente. Para você aí, ó, nossa página, @Canal Futura, tá aí, enquete, Projeto Escola Sem Partido propõe uma neutralidade ideológica no ensino escolar. Você, o que acha? Entra lá, participe com a gente, deixe a sua contribuição, tá bom? Muito obrigado pela audiência, pela colaboração no programa de hoje, até a próxima. Tchau, tchau.